dia, paz. Hoje é 4 de junho de 2020, quinta-feira, está começando Despertando com a Palavra. E hoje nós vamos aprender a jogar a capa. Jogue a capa, Ele te chama. A palavra de Deus em Marcos 10, do 46 ao 52 diz assim: Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Jericó. Quando ele estava saindo da cidade, com os discípulos e uma grande multidão, encontrou um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. O cego estava sentado na beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu alguém dizer que era Jesus de Nazaré que estava passando, o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. Muitas pessoas o repreenderam e mandaram que ele calasse a boca, mas ele gritava ainda mais alto: Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. Então Jesus parou e disse: chamem o cego. Eles chamaram e lhe disseram: coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Então Bartimeu jogou a sua capa para um lado, levantou-se depressa e foi até o lugar onde Jesus estava. O que é que você quer que eu faça? Perguntou Jesus. Mestre, eu quero ver de novo, respondeu ele. Vá, você está curado, porque teve fé, afirmou Jesus. No mesmo instante, Bartimeu começou a ver de novo e foi seguindo Jesus pelo caminho. Glória a Deus, graças a Deus. Existem situações que nós olhamos e não vemos mais saída. Passamos por uma cegueira emocional e espiritual, sem saber o que fazer ou para onde ir. Mas quando encontramos com Jesus, nossos olhos são abertos e podemos ver a saída. A história de Bartimeu fala um pouco sobre cada um de nós, que nessa manhã a gente possa aprender a representar com este cego, com este personagem, cada um de nós, e também vivemos um pouco dessa história. Talvez você se identifique com Bartimeu e encontre semelhanças com o seu exemplo. Você não consegue ver uma solução, mas o Senhor é a chave de tudo. Preste atenção. Vamos ver o que acontecia com Bartimeu. Bartimeu estava em Jericó, a história de um lugar de pecado, de inimigos do povo de Deus. A cidade chegou até a ser amaldiçoada em Josué, fala em Josué 6. Jericó aqui simboliza quando nós estamos em meio a perseguições e ao pecado, quando estamos num lugar muito difícil. Outra coisa é que ele era cego, não enxergava, possivelmente era cego de nascença. Devido a muitas doenças, passava por condições de higiene, de cegueira, e essa cegueira de Bartimeu, que não representa quando nós não visualizamos uma alternativa, uma saída, e às vezes nos colocamos em desespero. E como ele não podia trabalhar, ele mendigava, porque não havia apoio para as pessoas que eram cegos, que eram deficientes naquela época. Ele não tinha condições, era discriminado até pela família. Também possivelmente devia ser pobre. Muitas das vezes, nós quando estamos cegos não percebemos certas situações da qual nós mesmos nos colocamos de humilhação, e o Senhor não nos quer nessa situação. Outra coisa, Bartimeu se encontrava assentado. Veja, aqui diz, ele estava assentado quando ouviu a multidão seguir Jesus. Sua condição era paralisada, era estático. Não havia muito o que ele fazer. Estava acostumado e sujeito a ficar ali, na estrada, na entrada da cidade, no meio do caminho, onde as pessoas poderiam vê-lo e ajudar. Mas havia uma tradição naquela época de não receber os cegos nas casas, então ele precisava ficar ali. Assentar-se significa acomodação, quando ficamos inertes, sem saber o que fazer, paralisados, esperando que as coisas mudem à nossa volta, sem nós nos mexermos, sem tomarmos uma posição, sem darmos um passo, uma atitude de fé.
Que a gente não fique assentado em nome de Jesus. Que a gente não paralise na acomodação. Bartimeu também estava à beira do caminho, nem entrava nem saía de Jericó. Ficando à beira do caminho, esse estado de indecisão que ele vivia, ele nem entrava, nem podia entrar, nem saía, sem perspectiva. Estar à beira do caminho nos traz uma lição, que precisamos tomar uma decisão na nossa vida. Nós não podemos ficar em cima do muro. Nós precisamos perseverar, porque o Senhor nos chama a isso. Nós somos cordeiros de Cristo. Nós somos mais que vencedores. Mais que vencedores em nome de Jesus. Creia nisso. Mas veja, estava a meio do caminho. Se você está vivendo essas situações de perseguição, se está passando por Jericó, se está vendo sem saída, está cego, se está implorando, mendigando ajuda, se está parado sem perceber, assentado, estagnado e precisa tomar uma decisão, está à beira do caminho. Então você está como Bartimeu. Mas sabe de uma coisa? Jesus tem muito para fazer e pode mudar sua situação. Mesmo diante desse caos, Bartimeu, ele teve atitude, ele ouviu o barulho da multidão. Veja o que a palavra de Deus diz. E Bartimeu ouviu o barulho da multidão, dos discípulos que estavam vindo. E ele ouvia nessa multidão falando que estava passando Jesus, que curava, que transformava, que mudava a situação. Então ele ouviu. Que a gente possa ouvir a voz de Deus em nome de Jesus. A primeira coisa, o primeiro passo é a gente ouvir. A fé vem pelo ouvir, diz a palavra de Deus em Romanos. Depois ele clamou. Bartimeu era cego, mas tinha forças para gritar. Ele gritou. Por isso, no meio do barulho da multidão, ele clamava: Jesus, filho de Davi. O povo mandava ele calar a boca, mas ele não calou. A oração é a forma de falarmos com Deus e apresentarmos nossos pedidos, abrirmos nosso coração, pedir a Deus: Senhor, tenha misericórdia, tenha compaixão. Compaixão significa paixão, junto, paixão está junto. E misericórdia é sentir a miséria do seu coração. Peça para Deus sentir a miséria dessa situação. Isso significa que Jesus sabe o que sentimos. Então fale que ele vai saber. Ele perseverou, Bartimeu. As pessoas mandavam ele calar a boca, mas ele não desistia. Quando nós temos um sonho, se você tem um sonho, um desejo, lute, rasteje, mas saia do lugar, se movimente, tenha fé. Não desista até Deus te atender, até chegar a hora certa de sua bênção chegar. Mas quando você ouvir a voz de Deus, tenha a atitude que ele teve no versículo 50. Na parte A diz: e Bartimeu largou, deixou a capa. Quando o Senhor te chama, sinta a voz, ouça a voz do Senhor, sinta o poder do Espírito Santo te tocando agora e largue agora a sua capa. A capa se via como cobertor, como proteção do sol da noite, do sol do dia e do frio da noite. Quando soltou sua capa, abandonou a situação, o seu passado. Precisamos deixar as capas das aparências para seguir somente a Jesus, abandonando o nosso passado para ser uma nova criatura, para termos uma nova vida, como dizem em Coríntios, em nome de Jesus. Que a gente se revista, a gente deixa a capa, numa atitude de fé a gente largue a capa, largue o medo, largue a incerteza, largue a dúvida, largue essa necessidade fragilizada de você se apegar ao que não é bom. Tem medo de mudar, não tenha medo da mudança, largue a capa em nome de Jesus. E outra, na parte B, depois que ele larga a capa, ele se levanta. Levantou-se. Bartimeu saiu da sua inércia, da sua paralisação, da sua acomodação. Ele saiu da beira do caminho e tomou uma decisão de ir até Jesus. O ato de se levantar, de procurar o mestre, ainda cego, foi uma atitude de fé.
Não se incomode com o que falam de você. Não se incomode com o que pensam de você. Não olhe para essa situação se você está vendo que ela é escura, é muito difícil, é escorregadia. Levante-se em nome de Jesus para ver o agir de Deus em sua vida. Levante-se. Primeiro é necessário crer, para então ver, como diz em João. Se creres, verás a glória de Deus. Creia. Então, na autoridade, com atitude de fé, deixe a capa e levante-se em nome de Jesus. Sinta e veja a atitude, o mover de Deus sobre a sua vida. Deus tem uma porta aberta para nós, mas precisamos dar o primeiro passo. Como Bartimeu, você pode ouvir a palavra de Deus, que te fortalece para ter fé. Mas precisa clamar ao Senhor com todo o seu coração, perseverar na presença de Jesus, deixar as capas que te enganam muitas das vezes e se levantar para um novo tempo. E esse tempo está chegando, em nome de Jesus. Receba essa palavra, jogue a capa, Ele te chama. O Mestre te chama, o Rei está te chamando nessa manhã em nome de Jesus. Ó Pai, muitas das vezes nos prendemos, nos apegamos a algo que não nos faz bem com medo da mudança. Que nessa manhã tenhamos a ousadia de largarmos, de deixarmos de lado as nossas capas, que nos aprisiona, que nos atrapalha de nos levantarmos com autoridade e fé em direção ao Senhor. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus, é o que nós te pedimos nessa manhã e já te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus, glória a Deus. Não tenha medo de jogar a capa, o Senhor te chama. Creia em nome de Jesus. Fique na paz.